Muito bom dia a todos. Vamos dar início aos trabalhos da conferência do encontro que aqui nos trouxe. Farei apenas umas breves palavras, uma vez que, não sendo especialista da matéria, quem está aqui na mesa irá com certeza dizer algo interessante, ao contrário daquilo que ele poderia aqui dizer. Muito bem. Excelentíssimo Sr. Dr. Jorge Costa, Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Excelentíssima Sra. Doutora Dulce Rocha, Procuradora-Geral Adjunta e Presidente da Direção do Instituto de Apoio à Criança. Excelentíssima Sra. Doutora Maria João Fernandes, Vice-Presidente da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Excelentíssimo Sr. Dr. Guido Fluri, Presidente da Fundação Guido Fluri e promotor da Justice Initiative. Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores, em representação do Excelentíssimo Reitor da Universidade, Professor Afonso de Oliveira Martins, que por circunstâncias de natureza pessoal não pode estar presente, quero em primeiro lugar dar as boas-vindas aos membros da mesa e a todos os que, presencialmente ou por outras vias, se associam à iniciativa. Em segundo lugar, manifestar a honra que a Universidade de Lusíada tem em acolher a realização do presente encontro subordinado ao tema O Direito da Criança à Não-Violência, por diferentes motivos. Desde logo, pelo tema. Numa sociedade civilizacionalmente moderna que toma os direitos fundamentais do ser humano como pedra basilar do equilíbrio social, os direitos da criança, máxime a proteção contra a violência, de qualquer nível que seja, devem ocupar lugar de destaque. Sabemos que nem sempre foi assim. Ainda que, juridicamente, a condição humana lhe estendesse a proteção, em geral, dada à pessoa, a condição de criança foi por demasiado tempo vista como ferida por uma capitis de minúcio em várias componentes do seu relacionamento com o adulto e a sociedade. A ideia de que o crescimento, a educação e o desenvolvimento da personalidade se podiam fazer sem valorizar excessivamente os seus direitos, enquanto ser merecedoria de atenção especial, foi frequentemente marca cultural arrastada no tempo, só já em fases avançadas o paradigma se começando a inverter. Para além de situações associadas a formas culturais de compreender a educação, a circunstância da criança ser um elo frágil no tecido social também favoreceu, durante muito tempo, a sua vivência num limbo onde a proteção nem sempre chegava, ao menos com a intensidade que hoje se considera ser exigível. Tudo isto mudou e muito, já, pelo menos em algumas sociedades. Mas tal como a democracia é uma situação frágil que necessita ser objeto de cuidado, a criança, enquanto ser dependente, continua a necessitar de uma permanente atenção para corrigir, melhorar ou aperfeiçoar formas de proteção e de relacionamento com a sociedade em geral. Dada a importância do tema, a Universidade de Lusíada apenas poderia dar o seu apoio a uma iniciativa que tenha por objeto tal preocupação. Mas a honra decorre também de outros motivos. O painel de intervenientes e de entidades associadas é constituído por instituições e especialistas de muito elevado gabarito, nacionais e estrangeiros, alguns dos quais meus conhecidos desde há décadas, umas e outros relacionados com as múltiplas componentes organizacionais que na sociedade se preocupam especialmente com a temática. Este facto é, à partida, garante do elevado nível com que os trabalhos se irão desenvolver. Uma universidade é local de ensino, mas também de debate académico e científico sobre todas as formas de saber e sobre temas que de algum modo possam contribuir para o progresso social. Por isso, a presença dos intervenientes dignifica e, nessa medida, a Universidade sente-se parte de um projeto em sintonia com a sua missão. Não sendo especialista no tema, mas apenas alguém consciente da sua importância, não me alongarei mais. Termino desejando um estimulante trabalho e reiterando a disponibilidade da Universidade para apoiar do que necessário for. Passamos de imediato
à intervenção dos membros da mesa. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Justiça, Sr. Jorge Costa. Faz favor. Se me permitir, fala ali de pé. Com certeza. Há 40 anos, normalmente os magistrados do Ministério Público, como a doutora Dulce Rocha bem o sabe, falam de pé e mais, é uma espécie de introdução, falam a maior parte das vezes de improviso. Isso não quer dizer que sempre falem bem, mas têm por costume falar de improviso. Como agora estou nas vestes de político, não o sendo, e os políticos devem falar com alguma segurança, e por isso eu trouxe um apoio, um papelinho, que não irei ler na maior parte, naturalmente, mas irei socorrer-me deste papel. Mas, enfim, em primeiro lugar, devo naturalmente agradecer o convite que me foi feito pela mão ou pela letra da doutora Dulce Rocha. Enfim, une-nos uma amizade que não vou dizer quantos anos para não fazer de mim muito velho, e portanto não poderia ter outra resposta que não um sim para estar aqui. Cumprimento também o Sr. Vice-Reitor. Aliás, é com muito gosto e com muito prazer que nos reencontramos fisicamente, após passados também alguns anos, quando o Sr. Professor era membro do Conselho Superior do Ministério Público e eu também estava nas minhas funções de Secretário-Geral da Procuradoria-Geral da República. Naturalmente, cumprimento também a doutora Maria João. Aliás, estivemos também juntos este mês, no início do mês, em Serpa, exatamente também para falarmos um pouco desta matéria que nos traz aqui hoje, que é o combate aos maus tratos, à violência contra as crianças. E cumprimento naturalmente também o Sr. Guido Fluri, Presidente da Fundação com o mesmo nome, Guido Fluri, a quem transmito uma palavra de grande reconhecimento pelo trabalho efetuado. Aliás, é um testemunho, a exposição que ali se encontra fora, digamos, o trabalho que tem sido feito também por esta fundação. Cumprimento naturalmente todos os presentes. Há aqui algumas caras conhecidas que não vou individualizar para que os que eu não conhecia, mas que agora já registrei, não fiquem, digamos que, melindrados. É com muito gosto que aqui estou, em meu nome pessoal e em nome da Sra. Ministra e em representação de todo o Ministério. Por isso, mais uma vez, agradeço à organização esta oportunidade que nos deu de estar aqui neste encontro sobre uma matéria, por um lado, importante, sensível, mas sobretudo preocupante. Preocupante porque vivemos naquilo que nós consideramos e apelidamos juridicamente uma sociedade de direito, sociedade democrática, onde os valores, sobretudo que têm a ver com a dignidade da pessoa, devem prevalecer perante tudo mais. Sobretudo quando estamos naturalmente a falar de pessoas que são vulneráveis, e são muito vulneráveis, como são as crianças, porque muitas vezes temos um pouco a tendência, a sociedade tinha e se calhar continua a ter uma tendência de considerar a criança na prática, porque isto de legislar, a law in books, é muito bonita a maior parte das vezes, mas depois na prática aí é que se vê como é que somos ou não uma sociedade de direito e uma sociedade democrática, porque ainda muitas vezes consideramos as crianças como, desculpem a expressão que vou utilizar, como coisas que
podemos utilizar. Ora, a criança é uma pessoa a qual é merecedora, como qualquer outra pessoa, digamos, dos valores mais altos que uma sociedade pode, digamos, eleger, nomeadamente, desde logo, a dignidade, a sua dignidade. Cumprimento uma pessoa que está exatamente neste momento a entrar, porque há coisas que nós nunca esquecemos na vida, e tivemos o grato prazer de ser alunos e dirigidos pelo Sr. Doutor, que também se dedica e tem dedicado uma vida inteira exatamente às questões da criança, e, portanto, o meu grande reconhecimento e, digamos, a minha saudação muito vincada. Portanto, a luta contra todas as formas de violência é e deve ser uma prioridade nas nossas sociedades. E essa luta tem de se materializar, digamos, em medidas contra a discriminação em geral, na promoção da igualdade de oportunidades, porque também é fácil dizer somos todos iguais, mas se as nossas circunstâncias para o desenvolvimento forem desiguais, podemos perguntar-nos que igualdade é esta, porque não passará de uma igualdade de natureza muito formal. Portanto, tem que se materializar na integração da pessoa e na resposta ao desafio que representa a superação de estigmas sociais. A determinação com que as políticas públicas são desenhadas, conduzidas e executadas com vista à plena integração de todos os que compõem o tecido social, todos os que compõem o tecido social, é um elemento estruturante de um desempenho coletivo marcado por uma intervenção promotora dos direitos humanos. Imediatamente antes de entrarmos, houve uma pessoa que, dirigindo-se-me a mim como político, referiu que era preciso coragem. Mais do que coragem, doutor, eu acho que devemos ter aqui, sobretudo, uma boa e correta avaliação daquilo que nos rodeia em termos das preocupações, das necessidades, para podermos conceber, definir e depois executar exatamente as políticas públicas, incluindo nesta matéria que aqui estamos a tratar. Porque quando falamos de políticas públicas, significa, em primeiro lugar, que elas podem ser, mais do que desenhadas, serão definidas pelos poderes políticos, mas há um antes e há um depois. O antes é recolher, junto dos especialistas, como o Sr. Vice-Reitor há pouco dizia, que nesta mesa estão especialistas, salvo eu, estão os demais, a Dra. Maria João, a Dra. Dulce, o Dr. Guido e os aqui presentes. Esse é o antes, para que o poder político, seja o Governo, seja o Parlamento, consiga definir a melhor política pública, e depois somos novamente convocados a executar exatamente essas políticas públicas. E isso é um elemento estruturante deste desempenho coletivo, porque muitas vezes somos, como cidadãos, é-nos fácil dizer, bom, isso é do Governo, ou isso é o Estado. O Governo é uma coisa, o Estado é outra. O Estado somos todos nós. E aqui, quando falamos de Estado, é exatamente a comunidade toda que está em causa e não apenas, digamos, os poderes que foram eleitos de uma forma democrática, porque cada um tem o seu papel a desempenhar nestes desafios da sociedade. E, portanto, importa ter presente que uma sociedade mais justa e equitativa é uma sociedade com menor conflitualidade e com maior tolerância e aceitação. Ou seja, uma sociedade que, por sua vez, é também mais segura e mais equilibrada, assente nos valores da igualdade e da dignidade humana. Mas as crianças, e todos conhecem uma célebre expressão, mas as crianças, senhor,
pela sua especial vulnerabilidade, merecem a nossa especial atenção, atendendo aos cuidados que lhes devem ser prestados, em primeiro lugar, e às vezes é aí que radicam os grandes problemas, pelos progenitores e por todos aqueles que lhes devem dar proteção. E, em segundo lugar, pela necessária intervenção que deve ser promovida pelo Estado, tendo em vista colmatar as situações em que esta proteção não ocorre. Esta proteção, digamos, de primeira intervenção, de primeiro nível, independentemente dos fundamentos que possam justificar esta ausência da ação de primeira intervenção ou de primeiro nível. É por isso indispensável que ocorra a intervenção rápida do Estado quando ela tem que ocorrer, dirigida para um objetivo comum, tendo em vista a construção de uma sociedade em que os direitos humanos, e eu peço desculpa de repetir tanto este valor, mas é o valor que nos deve guiar a todos, em que os direitos humanos são, efetivamente, o núcleo essencial de todos os membros dessa mesma sociedade. O Ministério da Justiça tem assumido um compromisso muito especial com a luta contra a violência, em especial no que se refere às crianças e jovens. A resolução deste problema, como em todos os problemas, começa pelo seu reconhecimento de que há um problema e que é preciso combatê-lo. Não é ter palavrinhas mansas, isso não é nada, isso está bem, isso era tradição, isso era costume, ninguém leva a mal. É preciso reconhecer, em primeiro lugar, que existe um problema, procurando atuar através da promoção de políticas públicas que erradiquem o fenómeno da violência. O fenómeno da violência em geral, mas sobretudo no que tem a ver com as pessoas mais vulneráveis, aqui incluindo naturalmente e de uma forma muito particular as crianças. Neste encontro, aliás, basta olhar para o programa, vamos dedicar-nos, porque eu ficarei também para a sessão seguinte, à perspectiva das crianças e ao seu direito de não serem violentadas, devendo ser protegidas por todos os meios dos ataques de que possam ser alvo. Como sabemos, nos casos em que uma criança está em perigo, é possível a instauração de um processo de promoção e proteção, o que pode resultar de maus-tratos físicos ou psíquicos, ou de violência sexual, como aqui vai ser tratado, mas também de negligência e de falta de cuidados que assegurem o bem-estar físico e psíquico da criança. E quem se der ao trabalho, às vezes penoso, de ler os relatos da comunicação social, deitamos as mãos à cabeça com os relatos, ainda muito recentemente, um casal muito jovem, o que é duplamente preocupante, tinha 2 ou 3 crianças, agora não me recordo exatamente, em profundo desprezo das condições mínimas que devem ser asseguradas a todo o ser e de forma especial às crianças. E isso é penoso de ler, é penoso de pensar, mas pensem sobretudo no seguinte, que é quanto deve ter sido penoso para aquelas crianças terem vivido aquelas circunstâncias e aquelas condições. Porque temos que nos colocar sempre no estatuto, no papel de quem está a sofrer, porque estamos em condições boas de ser, a maior parte das vezes, meros leitores e não nos preocuparmos porque aquilo não está a acontecer perto de nós. Ora, o nosso comprometimento como elementos desta sociedade, na qual temos direitos e deveres morais e sociais, para não falar dos legais, isto deve ser uma fonte de preocupação enquanto cívicos, enquanto seres cívicos desta sociedade.
A promoção dos direitos e a proteção da criança e do jovem em risco compete subsidiariamente, é verdade, mas aqui com um bocadinho com granosalis, como em direito se diz. Não é aquela ideia de subsidiariamente, bom, isto eles que resolvam e nós depois logo se vê. É, digamos, subsidiário, mas de uma forma muito comprometida. Portanto, compete às entidades públicas e privadas, com atribuições em matéria de infância e juventude, como sucede com as escolas, um espaço privilegiado para se fazer pedagogia, para se fazer uma intervenção no meio adequado, num ambiente adequado, onde existem crianças, muitas vezes agressores, mas a maior parte das vezes vítimas. Centros de saúde, comissões de proteção e, em última instância, os tribunais. Mas o juízo de família menores, como hoje se diz, apenas intervêm, digamos que em última ratio. Aliás, como quase em tudo na nossa vida social. Há os tribunais, e eu e a doutora Dulce somos há 40 anos, na doutora Dulce não parece, mas a mim parece há 80, somos magistrados e sempre que tínhamos que lidar com casos que nos surgem, seja de que natureza forem, sim, mas porquê é que isto está a ter vindo para o tribunal? Podia ter sido resolvido antes. E essa é, digamos, uma situação que pode ser obtida por uma intervenção mais precoce por parte da sociedade enquanto tal e apenas relegar para a intervenção dos tribunais quando seja, digamos, a alternativa possível, porque não há outra anterior. Como disse também já aqui, todos nos recordamos dos últimos casos mediáticos em que a matéria da violência contra as crianças tem assumido contornos verdadeiramente preocupantes. Se nos debruçarmos sobre a matéria dos abusos sexuais, e tive, nem sei qual a palavra que aqui utilizar, o privilégio de ter estado reunido, eu e a Sra. Ministra, com a comissão que analisou os casos dos abusos sexuais cometidos no âmbito da Igreja Católica, e tivemos acesso ao relatório, e não desejo a ninguém viver aquela situação muito penosa de tomar conhecimento tão direto, digamos, de um fenómeno, como alguém dizia ontem, estava a ver um pouco das notícias e alguém dizia numa roda, que penso que foi organizado também no âmbito da Igreja Católica, que diz, todos sabiam. No fundo todos sabíamos, mas ninguém atuava. E, portanto, a matéria dos abusos sexuais é também preocupante constatar que muitas situações têm ocorrido sendo os agentes perpetuadores da violência os elementos mais próximos da vida das crianças. A psicologia já nos ensinou que a vigilância deve ser constante, no sentido de salvaguardar as nossas crianças, retirando-as sempre que possível, sempre que seja a solução mais adequada e com o devido enquadramento jurídico, vivemos num Estado de Direito, retirando-as dos ambientes promotores dessa violência. É por isso fundamental que se adotem políticas públicas, mas com intervenções de todos, para que não fique a ideia que a definição de uma política pública é com os poderes políticos e eu não tenho nada a ver com isso, cada vez mais promotoras do bem-estar das crianças e dos jovens. É necessário que, do ponto de vista educacional, se incutam universalmente os valores da dignidade e do respeito, sem descuidar uma atenção particular para a sensibilização das camadas mais jovens da população, futuros pais e educadores, e daí a importante, o relevantíssimo papel que as escolas
devem exercer. Porque muitas vezes as nossas crianças passam mais tempo com os outros do que connosco em casa. Porque vão cedo para a escola, para as creches, chegam tarde, a maior parte das vezes para jantarem e se contarem uma história e depois irem dormir, e há um tempo útil muito grande em que estão com outras pessoas que têm por especial função, digamos que, educar. Quanto mais incisiva e precoce for a intervenção, mais rápidos e duradouros serão os resultados. Por outro lado, é também necessário promover uma abordagem transversal e multissetorial. Neste sentido, e agora falo mais como político, temos inscrito no programa do atual Governo aperfeiçoar o modelo de sinalização e acompanhamento das crianças e jovens em risco e os meios e instrumentos à disposição das comissões de proteção de crianças e jovens. Para dar cumprimento a este segmento do programa, foi constituído um grupo de trabalho. Dirão, é mais um grupo de trabalho. Não, é mesmo para fazer e é muito breve prazo, que conta com representantes das áreas da Justiça, da Solidariedade e Segurança Social e da Procuradoria-Geral da República para promover a concepção e aplicação generalizada de um modelo uniforme de avaliação do perigo e o aperfeiçoamento do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo, que apresentará já no próximo mês de maio, sou eu que quero andar depressa demais, que apresentará os resultados do trabalho realizado. E foi também criado, muito recentemente, um outro grupo de trabalho que está encarregado de preparar a primeira estratégia nacional para as vítimas de crimes, e aí a proteção de crianças perante atos de natureza criminal não deixará de ser objeto de especial consideração. Já vai longa até para o tempo que eu tinha pensado, com a indulgência da mesa, que sempre sei que perdoa os inocentes. Vou terminar dizendo que é extremamente importante a realização deste tipo de encontros, como foi o de Évora, com notas muito interessantes, porque a intervenção se baseou na apresentação de uma peça de teatro apresentada por alunos da escola, e a partir da qual 3 elementos, digamos, uma senhora pedopsiquiatra, se não me engano, a doutora Rosário Farmaus e eu próprio, enfim, fomos analisando os contornos daquela peça. Foi extremamente interessante e, portanto, este tipo de encontros são extremamente importantes, enfatizando que a igualdade material, não apenas formal, a inclusão e a integração são elementos estruturais da dignidade humana, assumindo especial relevância quando o sujeito jurídico a proteger é uma criança, e que a determinação em alcançar deve ser um objetivo de cada um de nós, independentemente do papel que desempenhemos a determinado momento na sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, passo de imediato a palavra à doutora Dulce Rocha, a Presidente do Instituto de Apoio à Criança. Faz favor. Este está. Muito obrigada, Sr. Vice-Reitor. É realmente um gosto voltar a esta casa. Ainda estive aqui há poucos dias, há uma semana. Eu sinto-me muito em casa quando estou na Universidade de Lusíada e fiquei muito orgulhosa e honrada por, desde o início,
a Universidade de Lusíada e a Vossa Excelência terem acolhido esta iniciativa. Vou passar a cumprimentar os membros da mesa, excelentíssimo Sr. Procurador-Geral Adjunto Jorge Costa, ilustre Secretário de Estado Adjunto da Justiça. Sabe bem quanto aprecio o seu trabalho e por isso é uma honra ter a sua presença neste encontro. Nós conhecemos-nos há mais de 30 anos, também já não vou dizer quantos, 30 já chega. Integramos em simultâneo o Conselho Superior do Ministério Público, nos primeiros anos da década de 90, do século passado, claro, e realmente seguiu-se sempre uma admiração e um apreço pelo percurso do seu trabalho, pela dedicação à causa pública, pelos vários cargos importantes que desempenhou, quer na Procuradoria-Geral, quer no Ministério da Justiça, e agora na Direção-Geral das Políticas de Justiça, da Diretor-Geral, agora como Secretário de Estado, e sei que tem uma sensibilidade, como vimos agora mesmo, para estas matérias tão relevantes, para a dignidade da pessoa humana, e de facto é um privilégio contar com o Sr. Secretário de Estado neste encontro. Para mim, que sou da área da Justiça, acho que, de facto, já no segundo encontro que realizámos sobre estas matérias da violência, tivemos a presença da Sra. Ministra da Justiça, Dra. Catarina Sarmento e Castro, e, em boa hora, achámos que tínhamos mesmo de ter o Sr. Secretário de Estado connosco. Sr. Professor Duarte Nogueira, é um gosto tê-lo aqui como ilustre vice-reitor da Universidade de Lusíada. Obrigada por nos acolher. É também um grande amigo, já há muitos anos. Nós fomos logo no primeiro ano da faculdade ficámos muito amigos e continuámos a acompanhar o trabalho um do outro. Fiquei sempre muito orgulhosa por saber que se tinha dedicado à pesquisa, à filosofia do direito, à história do direito. Temos entre nós um especialista do pensamento do direito e realmente é uma honra estar consigo e que bom este caloroso acolhimento. Muito obrigada. Sra. Doutora Maria João Fernandes, vice-presidente da Comissão Nacional da Promoção dos Direitos e da Proteção da Criança e do Jovem, é também um imenso gosto tê-la nesta mesa. Saúdo-a com todo o carinho e calorosamente, na sua pessoa, todas as 311 comissões, e logo à tarde vamos ter a nossa Presidente Rosário Farmaus, mas é realmente um grande prazer tê-la aqui, porque estes projetos comuns, principalmente neste mês da prevenção dos maus-tratos da infância, são sempre, eu costumo falar sempre no 1 mais 1, não são 2, mas aqui não é só 1 mais 1, aqui somos muito mais. É a Comissão, é a Fundação Guido Fleury, é a Universidade de Lusíada, realmente, e o IAC, evidentemente, e destas sinergias todas há um efeito multiplicador extraordinário, porque todos nós vamos falar uns com os outros quando sairmos daqui e vamos conseguir uma divulgação maior destas matérias que nos são tão caras. E estas iniciativas conjuntas, com este objetivo de tudo fazermos para erradicar todo tipo de violência da vida das crianças, é muito importante. Muito obrigada por estar connosco. Excelentíssimo Sr. Presidente da Fundação Guido Fleury, é um prazer, é um gosto conhecê-lo. Já o conhecia da NET, já o conhecia do seu percurso de vida, já o conhecia de uma reportagem que vi ontem na nossa televisão. Está aqui o António
Assis Teixeira, que fez a reportagem. Foi desde o início uma parceria virtuosa. Os objetivos da Fundação de combater a violência e lutar pelo reconhecimento e reparação pelo sofrimento das vítimas, um reconhecimento por parte dos Estados, não é? Por parte das instituições oficiais, não é? Responsabilizando-se pela reparação, pela recuperação psicológica, parece-me absolutamente uma ideia de força muito importante. E a luta contra a violência faz parte do ADN, ou do DNA, como queiram, do Instituto de Apoio à Criança. Há 40 anos que definiu como prioridade. A nossa Presidente Honorária, Manuela Ramalhianos, não poderá estar hoje connosco. Ia fazer os possíveis ainda por vir durante a tarde, mas não sabemos se conseguirá ou não estar connosco. Agora, nós vimos logo que este projeto da Justice Initiative, que era um projeto inovador, porque faz uma exigência forte aos Estados, e propõe novas medidas, estabelece metas ambiciosas, e entendemos que seria da maior importância e oportunidade a nossa cooperação. Fiquei ainda mais confiante quando soube que a vossa Fundação já tinha conseguido que mais de 10.000 vítimas tivessem sido compensadas. Isto é um número notável e muito encorajador. Sabemos que vai ser uma parceria com o futuro. Também a ideia da exposição e do livro, que creio que já todos têm, foram ideias brilhantes. Os testemunhos são muito fortes. Eu não consegui ler tudo seguido, tive que fazer umas paragens para tal era a emoção que senti, e realmente é muito impactante. Estes testemunhos são de facto impactantes, e é devastador o sofrimento destas vítimas, carregam a dor até aos nossos dias. É necessário que estes testemunhos cheguem ao maior número possível de pessoas. Bem-haja, Sr. Guido Flúrio, pela sua dedicação, pela sua determinação e por conseguir colocar na sua agenda esta causa nobre de trazer o sofrimento das vítimas para dentro de nós próprios, porque só a empatia e a compaixão fazem com que melhoremos o nosso futuro. Estimados palestrantes, quero agradecer desde logo ao professor Ayman Seguiora, professor de Direito da Universidade de Utah, por ter atravessado o Atlântico e decidir partilhar o seu saber, construído a partir da investigação que tem levado a cabo, fundada na audição sistemática das vítimas de abuso sexual na infância e na adolescência. Vai ser muito útil e vamos beneficiar das suas pesquisas. Ele foca a sua atenção na questão da ocultação, e isso é realmente um dado novo, não é? Portanto, até agora era a vítima, o perpetrador, o agressor, e ele diz, não, há aqui alguém também muito responsável para que o sistema perpetue a violência sobre as crianças, principalmente a violência sexual. E essa visão é uma visão inovadora, porque traz um outro elemento que até agora, por vezes, passava um pouco despercebido. Agradeço também à querida professora Ana Sofia Gomes. É sempre um prazer. Conto consigo para a elaboração da tal proposta. Já sei que a tem na cabeça. A professora Nassani deve estar a ver-nos através à distância. Estas novas tecnologias permitem isso, que estejamos não apenas aqui nesta sala, mas muitas mais pessoas por todo o país que nos estão a acompanhar. A professora Nassani tem dedicado o seu trabalho de investigação muito a estas matérias dos abusos e dos maus-tratos. Obrigada também ao Ângelo Fernandes. Abraço muito. Tem contribuído muito
para que a sua associação, a quebrar o silêncio, concretize essa missão, quebrar o silêncio dos homens que foram vítimas de abuso sexual quando eram crianças. Muito obrigada pelo seu trabalho, e o livro está maravilhoso. Já alterámos algumas coisas, alguns cartazes, algumas coisas no nosso IAC por causa do seu livro. Portanto, está a ver o efeito extraordinário que está, o retirar a culpa da vítima, o dizer não, nunca és culpado, não. E é extraordinário, porque consegue explicar isso com uma clareza tal que nos levou já a alterar algumas práticas. Muito obrigada. À Lúcia Saraiva, à Paula Passol, onde está? Já não estou a ver a Paula. Estás aqui, mesmo à frente. Eu estava a olhar para o pé da Lúcia. Muito obrigada também pelo vosso entusiasmo, pelo vosso empenho. Têm sido as representantes da Justice Initiative em Portugal. Muito obrigada. Um agradecimento muito caloroso também à Leonor Bragança e ao Tiago. Também são uns entusiastas desta luta contra a violência. Está sempre cheia de ideias para que a nossa campanha contra os castigos corporais continue a florescer. Sabemos que é um caminho difícil, mas justamente por isso são necessárias pessoas assim, que nunca desistem. Uma palavra de gratidão também à nossa direção. Hoje aqui representada pelo secretário-geral Manuel Coutinho, pelo nosso vice-presidente Vaz das Neves, pela nossa querida Matilde Sirgado. Creio que estará por aí o nosso amigo Vasco, mas não estou a vê-lo. É sempre muito importante, porque não basta que todos os associados do IAC lutem, é também muito importante que os trabalhadores se envolvam neste trabalho. As organizações não governamentais têm este particular dever de fazer com que todos os seus trabalhadores se envolvam nas suas causas. E é só assim que tudo pode dar certo. Daqui envio também palavras de reconhecimento aos nossos ilustres membros do Conselho Consultivo, aqui tão ilustremente representados pelo conselheiro Armando Leandro, meu querido e grande mestre. Desde o início, o nosso querido conselheiro está connosco nesta campanha. Caros amigos, este encontro é muito oportuno e necessário. Os temas da violência, agora, cada vez mais, tomamos consciência da sua dimensão pandémica, têm de se impor. Sob pena de, na verdade, não conseguirmos ser suficientemente inteligentes e diligentes para a erradicarmos. Neste mês de abril, que é o mês da liberdade, mas é também o mês da prevenção dos maus-tratos da infância, não podíamos deixar de procurar retomar este ciclo de encontros sobre o tema. Continuamos a ter, como disse o nosso secretário de Estado, notícia de graves lesões causadas às crianças. E se essas que são mais visíveis ainda tantas vezes são ignoradas, as formas que muitos ainda consideram leves, os castigos físicos, continuam a ser tolerados. Isto é deplorável. Os castigos corporais, como temos vindo a afirmar, agora de uma forma mais explícita e sistemática durante a campanha, constituem práticas muito negativas e perversas. E já não são apenas estudos estrangeiros que dizem. Já não é só nos Estados Unidos que falamos disto. Não. Nós temos um estudo em Portugal, um estudo longitudinal, com uma amplitude enorme, com mais de 5.000 crianças. Um estudo foi levado a cabo pela equipa do professor Henrique Barros, foi apresentado pelo seu professor no nosso segundo encontro, na Fundação Gulbenkian, que envolveu mais de 5.000 crianças. Segundo encontro desta campanha, como é óbvio, porque já temos feito centenas de encontros. Envolveu, então, mais de 5.000 crianças, agora adolescentes, porque já dura há mais de 6 anos, e veio demonstrar esse estudo, que há alterações importantes provocadas pela segregação excessiva de cortisol. O Dr. Manuel Coutinho dizia tantas vezes isto.
esse cortisol vai fazer com que tenham sido observados maiores níveis de inflamação nas crianças que se disseram vítimas de castigos corporais frequentes. Ou seja, se já sabíamos, através das descobertas de Elizabeth Blackburn, que ganhou o Prémio Nobel em 2009, que as crianças órfãs, as maltratadas, as abusadas, abandonadas, colocadas em acolhimento residencial, tinham maior vulnerabilidade a doenças, em especial do foro respiratório, por causa do stress pós-traumático, verificava-se uma diminuição dos telómeros nas células. Ficámos agora a saber que também estas, supostamente vítimas de agressões mais leves, sofrem alterações sérias com influência na sua saúde e bem-estar. Portanto, além da baixa autoestima, além da ansiedade, dos estados depressivos, dos comportamentos autolesivos, da ideação suicida, sabemos agora que há evidência de manifestações físicas graves. E no último congresso de neuropsicopatologia que teve lugar em novembro do ano passado, foram apresentadas conclusões baseadas em pesquisas com amostras bastante extensas que falam em alterações ao nível do DNA, em pessoas que em crianças foram sujeitas a uma educação restritiva e punitiva. Portanto, estão a ver só o estalo, o mandar calar, o castigo constante, a privação de prazeres às crianças. Tudo isso gera na criança uma insegurança e, às vezes, também torna-as menos curiosas. As crianças nas escolas, quando são submetidas a castigos, quer na escola, quer na família, não fazem perguntas com medo de apanhar, com medo de levar um berro, com medo de serem chamadas de burras e de, enfim, serem de alguma forma punidas. Não é? E que dizer da devastação, da destruição causada pelos abusos sexuais, como lhe chama o professor Amos? Todos assistimos em fevereiro à apresentação do relatório sobre os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa e é muito interessante verificar que todos começamos a ter noção do papel do encobridor, da importância do encobridor para a perpetuação do sistema. A proteção e a segurança da vítima criança tem de ser inquestionável. Essa tem de ser a questão central. E até agora assistimos de alguma forma à desvalorização dos sentimentos da criança, submetendo tudo à defesa da instituição. Nós já vimos esse filme. Isso significa a desresponsabilização do agressor, como acontece quase sempre. Quando integrei o Conselho Técnico-Científico da Casa Pia de Lisboa, há cerca de 20 anos, com o professor Daniel Sampaio, com o professor Gomes Pedro, com o saudoso Álvaro de Carvalho, um conselho que era coordenado pelo engenheiro Roberto Carneiro e com a presença sempre da saudosa Catalina Pestana, chegámos a essa conclusão. A conclusão que agora a Comissão Independente também chegou de alguma forma, mencionou diversas vezes a ocultação, que permitiu o encobrimento. Estou muito confiante nestas nossas campanhas. Houve um estudo nos Estados Unidos acerca do efeito transformador das mudanças legislativas que chegou a conclusões interessantíssimas sobre as campanhas de sensibilização. Concluiu-se que as campanhas de sensibilização eram mais eficazes na mudança de mentalidades do que as próprias alterações legislativas. Claro que não me fica muito bem dizer isto, eu que sou jurista e que ando sempre a pugnar por alterações das leis. Mas temos de combinar uma coisa com a outra, temos de conjugar tudo isto. É por isso que o trabalho das ONGs é tão relevante, mas obviamente não podemos ficar por isso, como disse, temos de sugerir alterações, contamos com a Academia e, em especial, com a Universidade de Lusíada para nos ajudar. Entretanto, com a Justice Initiative, com as nossas ativistas por essa Europa fora, estamos a conseguir reunir assinaturas para tornar mais seguro
o ciberespaço, todos queremos uma internet mais segura e, por isso, quero aqui mencionar, como não podia deixar de ser, o trabalho da nossa embaixadora Francisca de Magalhães Barros. Obrigada, querida, que se juntou a nós nesta batalha por uma diretiva europeia que dê mais proteção e segurança às nossas crianças. Há um ano estávamos a caminho da Assembleia da República a entregar uma petição com mais de 100.000 assinaturas. Vamos conseguir fazer igual agora. Caros amigos, todos não somos demais para prosseguir estes combates. Assegurar o direito das crianças à não violência terá de certa influência na forma como elas próprias podem ver o futuro. A normalização da violência pode gerar a ausência de empatia, a ausência de compaixão, a ausência de respeito pelo outro. E nós queremos que o respeito continue a guiar as nossas ações, queremos ter tolerância por ideias com as quais não concordamos, mas que fazem parte da nossa democracia, do nosso Estado de Direito. A educação é um meio poderoso para conseguir o espírito de paz, de igualdade, de fraternidade, mas para quebrarmos os ciclos de violência temos de começar mais cedo, na família. E daí que seja indispensável tolerância zero à violência interpessoal. Quando dizemos que deve ser nossa prioridade cuidar da criança com afeto nos primeiros anos de vida, baseamos tal afirmação em evidências científicas, como já referi. Contudo, se não formos capazes de defender a criança, então tem de haver mecanismos que permitam a detecção do abuso o mais cedo possível. A detecção precoce, o diagnóstico precoce e rigoroso, a reparação a seguir e a sua recuperação psicológica também. Não podemos aceitar que a frase de Lloyd de Malse, que constantemente nos vem à cabeça, de que a história da infância é um pesadelo, do qual só agora começamos a despertar, não podemos permitir que esta frase continue a ser verdadeira e que continue a ensombrar o futuro das nossas crianças. Em consequência, promover medidas mais eficazes para garantir mais dignidade às crianças é fundamental, para que, sendo mais justo, neste mundo, possamos todos ser mais felizes. Assim saibamos nós dar voz à criança, ajudá-la a sonhar, que são afinal as causas que nos movem e que nos juntaram neste dia, para que, como dizia Jorge de Sena, um grande poeta português, que viveu muitos anos nos Estados Unidos, possamos cumprir a honra de estarmos vivos. Obrigada a todos. Senhora Dulce Rocha, minha amiga, obrigado pelas suas belas palavras que aqui acabou de preferir. Passo em seguida a palavra à Sra. Maria João Fernandes, Vice-Presidente da Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Por favor. Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos e um grande bem-aja por estarem aqui. Gostaria de começar por cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Dr. Jorge Costa, o Sr. Vice-Reitor da Universidade de Lusíada, muito obrigada por nos acolher tão bem na nossa casa, permita-me. Minha querida doutora Dulce Rocha, minha amiga, senhora Presidente da Direção do IAC, um grande bem-aja por todo o trabalho, por estes momentos e por toda a dedicação, uma vida dedicada às crianças, o nosso maior e melhor bem. Obrigada. Doutor Guido Fleury, que eu conheci hoje, um grande bem-aja também. Não vi a reportagem de ontem, mas vou ver, vou puxar atrás, mas aquilo que vi já lá fora e aquilo que sei porque li, já me deixou suficientemente impactada. E depois teremos a oportunidade, para quem ainda não o viu, também de passar pela exposição. Muito obrigada. Na pessoa da doutora Dulce Rocha, cumprimentar, obviamente, toda a organização, todo o Instituto de Apoio à Criança, e dizer, de facto, que é uma honra e um privilégio estar aqui. Há parcerias que são uma bênção, e nós gostamos muito de ser parceiros do IAC. A doutora Dulce disse, e eu reitero, este compromisso entre público, privado, entre toda a sociedade, isto, de facto, temos um sistema que envolve todos, chama a todos,
E todos temos um papel, e é um papel importante, determinante na vida das nossas crianças. Portanto, um grande bem-aja. Permitam-me também cumprimentar, um cumprimento especial, Dr. Armando Leandro, meu amigo, um grande bem-aja. Obrigada também por estar aqui. A todas e a todos que todos os dias trabalham com as nossas crianças. De facto, uma sociedade que não olha pelas suas crianças, porque as crianças são o presente, mas comprometem o futuro da sociedade. Portanto, a todos vós, nós, que todos os dias trabalhamos para que pelo menos alguma coisa se consiga mudar. E se fizermos a diferença pela vida de uma criança, já valeu a pena. Eu vou ler, ao contrário aqui do Dr. Jorge Costa, porque senão eu gosto muito de falar e já vamos tarde, e depois vou-me perdendo, porque estas palavras são como as cerejas, não é? E estamos quase na altura delas. Mas gostaria de salientar, de facto, e no seguimento daquilo que a doutora Dulce disse também, que o todo é, de facto, muito maior que a soma das partes. E é para esse todo que devemos olhar. E, muitas vezes, também tendemos a confundir, são frases feitas, mas entendem perfeitamente o sentido, a árvore com a floresta. E não é porque temos uma ou outra situação que vêm apontadas não pelos melhores motivos, que não devemos, de facto, olhar para o todo e para o todo virtuoso. Eu continuo aqui com o meu laço azul. Estamos, de facto, no mês da prevenção dos maus-tratos contra a criança. O mês de abril é um mês em que, à semelhança aqui do nosso auditório, fica o país pintado de azul. E creio que todos sabem a história do laço azul. O azul não é aqui pelos melhores motivos, é de facto para nos sensibilizar, para nos envolver a todos nesta luta, neste combate aos maus tratos. E esta luta deve acontecer todo o ano, não só no mês de abril, mas que pelo menos durante o mês de abril todos, sem exceção, nos unamos nesta causa. Que todos temos um papel na sensibilização, que todos consigamos mobilizar mais uma pessoa. Começámos, de facto, em Serpa com um evento que foi muito impactante, porque foi levado a cabo com crianças, por crianças, para adultos, para crianças, leia-se até aos 18 anos. E vamos terminar amanhã, vamos assinalar o final do mês amanhã, no Terreiro do Paço, com a construção de um laço humano azul, para o qual convido todos e todas. Será um gosto ver-vos lá. De facto, durante este mês, tentamos sensibilizar contra combater os maus tratos, a violência, e a violência entendida como todas as formas de dano contra crianças, seja ela física, emocional, abusos sexuais ou, tão importante, a negligência. Nenhuma forma de violência contra crianças é justificável e todas são evitáveis e devem ser evitadas. Os direitos da criança são, de facto, universais, inalienáveis e indisponíveis, até por quem tem o poder de decidir pelas crianças enquanto elas não têm essa capacidade jurídica. A verdade é que os direitos são de todas as crianças, mas de cada uma, que o todo não nos afaste da individualidade, porque cada criança é uma criança. E, de facto, o nosso lema é que nenhuma criança fique para trás. Porque cada criança é única, é, de facto, um universo de possibilidades. E é nessa condição que deve ser respeitada e protegida por todos sem exceção, a começar nos pais, na família, nos educadores, na saúde, todos, toda a sociedade. E, em última instância, pelo direito, pelo país. De facto, eu sou uma defensora do nosso sistema de promoção e proteção. Eu acho que o sistema está bem construído. Nós temos determinações legais, temos um ordenamento que funciona. Mas as determinações não são por si consequências. É necessário a execução das determinações. E muitas vezes é aqui que não conseguimos juntar, como a doutora Dulce dizia, um casamento, não é? É aqui às vezes que este casamento não é perfeito. Mas, de facto, o ordenamento promove os direitos da criança, protege a criança. Começando na Constituição da República Portuguesa, no capítulo dos direitos, liberdades e garantias, de facto vemos que se encontra consagrado o direito à vida, à integridade física, à liberdade e à segurança.
Também a Convenção sobre os Direitos da Criança, designadamente no seu artigo 19º, impõe, obriga os Estados, e é de facto o documento mais ratificado no mundo inteiro, dita de facto que os Estados devem proteger as crianças contra a violência, o abuso e a negligência de quem delas cuida. Em Portugal, e mais recentemente, temos a primeira estratégia para os direitos da criança, um período temporal compreendido entre 2021 e 2024. Estamos neste momento a avançar para o segundo plano bianual da estratégia, que terminará em 2024, e esta estratégia tem toda uma prioridade. A quarta prioridade da estratégia visa precisamente reforçar a necessidade imperativa de proteger as crianças e jovens contra todas as formas de violência. Hoje, ao longo do dia, vamos ter oradores excelentes, a quem eu cumprimento também, e vamos ouvir falar, mais em concreto, dos abusos sexuais, dos abusos físicos, da violência física. Mas há uma forma de violência que eu gostaria de referenciar pelos números que tem vindo a registar ao longo dos anos, que é a violência doméstica. A violência doméstica tem vindo a aumentar no nosso país, desde o período da pandemia Covid-19. Não aumentou exatamente na mesma proporção que na Europa, não acompanhou os 30%, mas não é por isso que devemos ficar mais felizes, porque de facto tem vindo a aumentar e muito a violência doméstica. Aliás, a maior parte das comunicações de perigo às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens são por violência doméstica. Tivemos recentemente uma alteração do regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, concedendo às crianças o estatuto de vítima e vítima particularmente vulnerável, porque, tal como também disse o Dr. Jorge Costa, as crianças, pela sua condição, não são seres inferiores, mas são seres com uma particular, são seres de direito, sujeitos de direito com uma particular vulnerabilidade, e nessa perspectiva temos que olhar para elas. Aqui surge o nosso dever acrescido de proteção e promoção dos seus direitos. E, de facto, esta alteração também foi aqui uma tentativa de aumentar a proteção das crianças, obviamente, e evitar aquela que era uma sentida secundarização das crianças nas situações de violência doméstica. Tendíamos a olhar para as vítimas adultas e não tanto, num papel mais secundário, para as vítimas crianças. E também acabar com a dicotomia entre vítimas diretas e indiretas. As crianças são sempre vítimas de violência doméstica. Não há indiretas, até porque os danos e as consequências ao nível emocional, que são muito mais difíceis de detectar, muito mais difíceis de reparar e que têm consequências para toda a vida. Aliás, como vimos na exposição que está lá fora, nas fotografias, e aqui permitam-me um parêntese, estas consequências são não só para as crianças, como para as famílias e para os profissionais que trabalham. Eu venho numa outra vida, enquanto advogada, e trago até hoje, já fui advogada há muito tempo, tenho a cédula suspensa, mas um dos processos que mais me incomodou, que mais mexeu e que eu trago até hoje porque não esqueci, foi um processo de violação de uma menina de 12 anos. E isto foi de facto muito impactante. Portanto, imagino para ela, não é? De facto, as consequências são para a vida. E a reparação é tardia, é sempre tardia, não é? Porque a ideia é que não aconteça. Estamos a falar de situações que, se a prevenção funcionar, são de facto evitáveis. As crianças podem ser vítimas, podem ser testemunhas, podem ser, inclusive, autoras de atos de violência. E começam em casa. E temos assistido também a um aumento de violência entre as crianças, entre os pares, e das crianças para os próprios pais, progenitores e família. Em casa, nas atividades de lazer, na escola, em todas as esferas da vida das crianças. É algo que nos deve preocupar e acompanhar. A violência tem, de facto, consequências para toda a vida. Portanto, é fundamental prevenir, é fundamental educar para o direito, educar para os valores sociais e trabalhar de forma articulada. E hoje, o estarmos aqui é, de facto, um grande exemplo disso. Termino deixando um grande bem-aja
desejando que seja um dia excelente de trabalhos. Eu vou continuar de manhã, à tarde vou para esta reunião que o Sr. Secretário de Estado disse, do grupo do QT Perigo, da situação, da referenciação das situações de perigo. Portanto, despeço-me desejando a todos um excelente dia de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado. Sra. Maria João Fernandes. Passo imediato a palavra ao Sr. Guido Fluri, Presidente da Fundação Guido Fluri, promotor da Justice Initiative. Please, have your time. Eu ia só pedir, o Sr. Guido Fluri vai falar em alemão, portanto, quem tem o aparelho, canal, por favor, eu vou entregar aqui. Vorne. Ha? So? Okay. Und Sie? Okay. It's okay. Bon dia, Senoras e Senors, dear ladies and gentlemen, guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Rocha, sehr geehrte Frau Fernandes, sehr geehrter Herr Nogueira, Herr Costa, liebe Paula und Lucia, liebe Anwesende, sehr geehrte Medienschaffende. Es ist mir eine große Ehre, Teil dieser Tagung hier in Lissabon zu sein. Die Thematik dieser Tagung, der Kinderschutz, steht für meine Stiftung im Zentrum, aber auch mit dieser Stadt und mit diesem Land bin ich eng verbunden. Denn meine Frau Tanja, die hier vorne sitzt, die mich persönlich und meine Stiftung im Bereich Kinderschutz begleitet, stammt von Portugal. Diese tiefe Verbundenheit mit Portugal bringt auch eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Land und seiner Geschichte mit sich. Dabei geht es gerade auch um die Teile der Geschichte, die tabuisiert und verdrängt worden sind oder verdrängt werden. Und davon gibt es viele. Als wir vor wenigen Wochen von 5000 Missbrauchsopfern der katholischen Kirche erfahren haben, konnte dies leider niemand erstaunen. Im Gegenteil, wir müssen davon ausgehen, dass die Dunkelziffer allein in diesem Bereich noch sehr viel höher ist. Denn die Mauer des Schweigens ist auch in Portugal sehr hoch. Die befragten Opfer sprachen gegenüber dem Ausschuss nach jahrzehntelangem Schweigen erstmals über ihr Leiden. Nur 4% der Opfer hatte überhaupt Anzeige erstattet. In fast allem, ein Drittel aller Fälle hat der Missbrauch länger als ein Jahr angehalten. Meine Damen und Herren, wie konnte dieser Missbrauch über Jahre unentdeckt bleiben? Warum hat niemand darüber gesprochen? Sagen wir es, wie es ist. Weil die Kirche, die Politik, aber auch die breite Bevölkerung das Unrecht und Leid nicht sehen und nicht hören wollte. Und so kamen über die letzten Jahrzehnte immer wieder einzelne Skandale auf. Die Ballet-Rose-Affäre, Casapia und so weiter und so fort. Und so wird es weitergehen, wenn nicht eine breite gesellschaftliche Diskussion entsteht und die Missbrauchsfälle aus der Vergangenheit konsequent, umfassend aufgearbeitet werden. Dabei spreche ich nicht nur von den Missbräuchen in der Kirche, sondern
über alle anderen Fälle von körperlichem und psychischem Missbrauch. Dass eine solche breite Aufarbeitung zu einem grundsätzlichen Umdenken und zu einem verbesserten Kinderschutz führen kann, zeigt das Beispiel der Schweiz. Mein Land, das als Hort der Menschenrechte gilt, hat die Rechte über Jahrzehnte missachtet, mit Füßen getreten und so schwere Schuld auf sich geladen. Vor allem darum, weil sich Kirche, Bauern, die Politik und Gesellschaft über Jahre gegen eine Aufarbeitung wehrten, das Unrecht tabuisierten. Für mich war diese Situation unerträglich, inakzeptabel, einer modernen Gesellschaft unwürdig. Und meine Stiftung musste handeln. In der Schweiz, wo es in den Heimen im kirchlichen Kontext und auf Bauernhöfen schlimmste Misshandlungen gab, hat meine Stiftung eine Volksinitiative, also eine nationale Unterschriftensammlung gestartet und erfolgreich zu Ende geführt. In Rekordzeit haben wir die notwendigen 100.000 Unterschriften gesammelt. Dank dieser Initiative hat die breite öffentliche Debatte begonnen. Immer mehr Überlebende von Missbrauch haben sich gemeldet. Sie haben gemerkt, dass sie nicht mehr länger schweigen müssen, dass man ihnen zuhört, dass ihre Geschichte ein Teil der Schweizer Geschichte ist. Mit der Zeit wurde das kollektive Verständnis für das Unrecht dermaßen, dass auch die katholische Kirche bei uns in der Schweiz ins Unterstützungskomitee unserer Initiative gekommen ist. Dank unserer Initiative haben 11.000 schwerste Missbrauchsopfer eine Wiedergutmachung erhalten. Der Staat hat sich bei den Opfern für das Leid entschuldigt. Es gab ein Gesetz, ein nationales Gesetz, das das Unrecht anerkannt hat. Die Missbräuche in der Schweiz wurden umfassend wissenschaftlich untersucht, denn die Fehler aus der Vergangenheit sollen sich heute und in Zukunft niemals mehr wiederholen. Während in unserer Generation die Missbräuche noch verschwiegen worden waren, sind heute die Missbräuche aus der Vergangenheit Teil des Schweizer Schulunterrichtes. Es gibt Fernsehproduktionen, Theaterstücke, Ausstellungen. Vor allem aber gibt es in der Schweiz ein modernes Kindesschutzrecht, das die Ereignisse aus der Vergangenheit immer vor Augen führt. Das ist das Wichtigste. Durch den Blick in die Vergangenheit, können wir die Kinder von heute besser schützen. Meine Damen und Herren, aufgrund unserer Initiative und erfolgreichen Unterschriftensammlung sind Opfer aus anderen Teilen Europas auf uns zugekommen. Was in der Schweiz möglich war, soll auch in Europa möglich werden. Ein umfassendes Gesetz für Anerkennung des Unrechts. Und so wurde die Europäische Justice Initiative geboren, die meine Stiftung voll und ganz trägt. Auch in Europa soll jetzt die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle konsequent vonstatten gehen. Denn Portugal ist mit seinen Missbrauchsfällen keine Ausnahme. Portugal ist vielmehr die europäische, traurige Regel. Dies zeigt sich in unserer Ausstellung Shame, European Stories, die wir Ihnen hier im Garten draußen, in diesem wunderschönen Garten in der Universität zeigen. Sie sind herzlich eingeladen, die Ausstellung des preisgekrönten Fotografen Simone Padovani in den Pausen zu besuchen. Die Überlebenden von Missbrauch, die Porträtierten, stehen mit ihren Erlebnissen im Zentrum der Ausstellung. Ihr Mut, Zeugnis abzulegen, mit ihrer ganzen Persönlichkeit hinzustehen und ihre Geschichte zu erzählen,
berührt mich zutiefst und sollte für uns alle ein Ansporn sein. Ansporn einzustehen für die dringend notwendige Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in ganz Europa und in Portugal im Speziellen. Wir sind für diese Ausstellung und die Lobbyarbeit in den letzten Monaten quer durch Europa gereist. Wir haben Missbrauchsopfer aus Rumänien getroffen, aus Spanien, aus Frankreich, aus dem Balkan, aus Schweden, aus Finnland, aus Belgien, Deutschland und natürlich aus Portugal. Die einzelnen Geschichten und ihr Kontext mögen je nach Land unterschiedlich sein. Die Folgen der traumatischen Erfahrung aus der Kindheit und Jugend sind aber im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos. Der Missbrauch von früher geht niemals vergessen. Er begleitet die Betroffenen ein Leben lang, bis ins hohe Alter. Die zugefügten Wunden brechen immer wieder auf. Krankheit, Armut, Einsamkeit, zerbrochene Beziehungen und zerstörte Familien. Meine Damen und Herren, mit dieser Ausstellung hier in Lissabon lancieren wir offiziell unsere Unterschriftensammlung, unsere Petition für ein Europa, wo der Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt Priorität hat. Die Unterschriftensammlung, die wir zusammen mit Opfergruppen aus ganz Europa und den größten Kinderschutzgruppen initiiert haben, hat 2 Stoßrichtungen. Erstens, die Missbrauchsopfer von früher sollen noch zu Lebzeiten Gerechtigkeit erfahren und eine Form der Wiedergutmachung erhalten, damit ein Stück Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Zweitens, wir wollen die nächste Generation in der EU besser vor Kindesmissbrauch schützen. Das heißt konkret, wir wollen insbesondere auch das Internet sicherer machen. Denn Europa ist zu einem Drehkreuz für Abermillionen von Bildern sexueller Gewalt geworden. Wir müssen das stoppen, meine Damen und Herren, denn hinter jedem Bild steht ein Missbrauch eines Kindes. Ich möchte die Problematik mit aller Deutlichkeit darlegen, denn wir alle hier stehen in der EU mit unserem Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern an einem entscheidenden Punkt. Die Rechtsvorschriften, die es Internetplattformen ermöglichen, sexuellen Kindesmissbrauch im Internet freiwillig aufzudecken, zu melden und zu beseitigen, laufen 2024 aus. Wenn dies geschieht, hätte dies fatale Folgen für die Sicherheit der Kinder. Und das können und dürfen wir nicht zulassen. Stellen Sie sich einmal vor, alleine im letzten Jahr hat eine kleine Zahl von Internetunternehmen 88 Millionen Bilder von Videos von sexuellem Missbrauch von Kindern gefunden. Die Bilder konnten gelöscht werden. Eine direkte Konsequenz aus den Möglichkeiten der Missbräuche im Internet zu erkennen und zu melden. Ab dem nächsten Jahr wäre dies nicht mehr möglich. Ohne eine neue Rechtsvorschrift wird jede Aufdeckung von sexuellem Kindesmissbrauch in Online-Nachrichten verboten sein. Aus diesem Grund hat die EU-Kommission im vergangenen Jahr einen Legislativvorschlag zur Verhütung und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgelegt. Dieser macht das Entdecken, Melden und Löschen der Bilder möglich. Mit unserer Petition, mit den Tausenden von Unterschriften aus ganz Europa, senden wir hier ein starkes Zeichen nach Brüssel an die Adresse der Politikerinnen und Politiker, dass sie dem Gesetzesvorschlag zustimmen. Vor wenigen Wochen waren wir in Paris im Nationalversammlungssaal, der Hort der Demokratie, und haben unsere Kampagne
unsere Petition europaweit vorgestellt. Wir geben Ihnen hier gerne einen kurzen Einblick dazu. Last year, a handful of internet companies found 87 million images and videos of children being sexually abused, most of them in online messages. But from next year, that will no longer be possible. Die sexualisierte Gewalt im Internet muss gestoppt werden, denn hinter jedem Bild steht ein Missbrauch. Hinter jedem Bild steht das Leid eines Kindes. Every child has the right to be safe from all forms of violence in all environments, including digital media. It's time we uphold the rights of the child and call together for the adoption of mandatory rules to make the internet and Europe safe for kids. We have been silent for a long time, misunderstood, pointed out, and re-victimized. I beg the European Union to become the shield that kids need. Childhood is untouchable. It's the future. We must protect it. Children's safety is in real danger, and without the legislation to prevent and combat child sexual abuse, the numbers of sexually abused children will dramatically increase. If it does become law, we will have a game-changing law in place, protecting children against these crimes for years to come. We must act now. I demand for the EU to advance their efforts to support survivors and to do everything in your power to fight this abuse. Together, by signing the petition, we can make internet and Europe safe for kids. Saga und Juan, die Sie im Video gesehen haben, machen klar: Wir alle sind in der Verantwortung, wenn es um einen effektiven Kinderschutz von heute geht. Wir müssen und wir können etwas ändern. Unterschreiben Sie die Petition der Justice Initiative. Machen Sie es wie Melania Gomez, die mit ihrem Mut und Engagement das Thema in die Öffentlichkeit getragen hat und auf ihren sozialen Medienkanälen auf unsere Petition aufmerksam gemacht hat. Tragen Sie unsere Petition über die Medien, Ihre Netzwerke, durch Ihr persönliches Engagement in die Öffentlichkeit Portugals. Die Menschen sollen wissen, dass Sie einen Unterschied machen können zum Guten. Wenn Europa ein Hort der Menschenrechte sein will, dann müssten wir dorthin den Blick richten, wo es nicht nur glänzt. Wir müssen dort den Blick hinrichten, wo es nicht nur glänzt, sondern wo die Dunkelheit herrscht. Wir müssen das Schweigen brechen und den Opfern gemeinsam eine Stimme geben. Wir müssen das Schweigen brechen und den Opfern ein Stück Gerechtigkeit wiederherstellen. Und wir müssen das Unrecht anerkennen. Wir müssen das Unrecht wiedergutmachen. Und wir müssen vor allem das Unrecht verhindern. Das ist mein Appell an Sie heute hier in Portugal an dieser Tagung. Ich danke Ihnen. Muito obrigado. Herr Guido Fleury, danke schön für deine Worte. Danke vielmals. Vamos fazer um intervalo, tal como está previsto. Thank you.